Finalmente, galera. Graças a Deus a gente está terminando cinemática. Essa tecnicamente é a última aula de cinemática, né? A gente veio lá do movimento uniformemente variado, aí a gente deu uma pausinha para trabalhar vetores, aí depois estudamos movimentos balísticos, movimentos circulares, e agora a gente entra num... Na verdade, isso aqui não tem nem conteúdo, tá, gente? É uma aula de exercícios. Isso é meio raro, né? Você não ter conteúdo. Tá? Esses exercícios que a gente vai fazer aqui, então, primeira informação relevante, né? Que eu me lembre, tá, gente? Eu não vou afirmar 100% porque eu não, mas que eu me lembre, nunca caiu questão de composição de movimentos no Enem. O que já a gente não pode dizer dos outros vestibulares. Ai, peraí. Os outros vestibulares caem, mas também não cai muito. Faz um tempinho que eu não vejo aí questão de movimento, composição de movimento em outros vestibulares, Unicamp, FUVEST, Unesp, enfim. Então é um assunto que, assim, a gente acaba deixando ele meio de cantinho ali. Na verdade, o que é uma composição de movimentos? Se a gente voltar um pouquinho aqui no nosso estudo, quando a gente estudou lançamentos balísticos, os lançamentos balísticos são um caso de composição de movimentos. Se você lembrar bem, se vocês lembrarem bem, como é que funcionava o movimento do arremesso balístico? O corpo ele tinha dois movimentos, lembra? Ele se movimentava no eixo X, que seria o eixo da horizontal, né? Com velocidade constante. E ele fazia um movimento de sobe e desce. Então, a combinação desses dois movimentos me dá o arremesso balístico, certo? Dois movimentos, um vertical, move, porque está sob a ação da gravidade. Você tem um horizontal, aqui meu dedo, ó, que é o mu, né? Esse aqui no eixo X, movimento horizontal. E a composição desses dois movimentos te dá o arremesso balístico. Então aquilo já era um caso. O que a gente vai fazer aqui é situações diferentes. Então cada exercício vai tratar de uma situação. Tá? Não tem como a gente, como é que eu posso dizer, montar uma forma para resolver todos os problemas de composição de movimento. Vocês entendem isso? A gente vai fazendo exercícios e à medida que vamos fazendo exercícios, vamos ganhando experiência no assunto, tá? Então, quando vocês forem estudar, vocês vão perceber que não tem nada de muito novo. Né? Talvez aqui, o que a gente teria de novidade, vamos dizer assim, que é um pouco diferente do lançamento balístico. No lançamento balístico, a gente tinha uma combinação de mu com move. Né? Em geral, as questões de composição de movimentos vão tratar de dois movimentos também, um movimento horizontal e um movimento vertical. Só que em ambos os casos a gente vai trabalhar com movimentos uniformes. Então a gente não vai usar sorvetão, a gente não vai usar vovô ateu. A matemática do processo ela é bem simples. O problema é entender o exercício. Tá? Essa é a questão aqui. Tudo bem? Então é uma aula excepcionalmente mais curta, né? No sentido de que não tem muita coisa para fazer. A gente vai então fechar a cinemática com esse assunto, tá bom? Então, vocês devem ter no material de vocês, confiram para mim aí se está correto, vocês vão perceber que você tem, o começo da aula já trata de estudos de caso. Né? Então, deixa eu trocar aqui. Ô Danilo, você podia pelo menos ter apagado o grifado, né, do negócio. Mas tudo bem, vamos lá. Já está grifado para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa grifada aqui. Que daí eu já apago. Não, acho que não tem, não. Aqui, volta. Pronto. Tá aí. Então, let's go. Questão exemplo, vai ser sempre assim, né? Questão exemplo. Questão exemplo número 1. Um barco desce um rio com velocidade em relação às margens de módulo 20 metros por segundo. Sobe o rio com velocidade de 8, também em relação às margens. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às águas, considerando o mesmo na subida e na descida.
e também o módulo da velocidade da correnteza. Então, dá uma lida com calma na questão. A palavra que ele mais usa aqui é velocidade. Velocidade. Ele fala em velocidade em relação às margens. Depois ele fala em velocidade em relação às águas. E ele depois fala... só isso, né? Velocidade em relação às margens, tanto na subida como na descida. Então, vamos tentar imaginar essa cena. Vamos pegar aqui, peraí. Ué, peraí, gente. Tá acontecendo alguma coisa aqui na minha... Ih, Marquinho. Peraí, gurizada. Gente, espera um pouquinho aqui, tá com um problema meio sério aqui. Rapidão. Peraí que tem uma perguntinha aqui. Ah, putz, realmente, não vi. Obrigado. Obrigado. Professor, essa resolução me fez pensar na velocidade relativa. É isso mesmo? Ou é apenas uma coincidência? Deixa eu ver como é que eu posso te explicar isso. É coincidência. É coincidência. Porque, na verdade, o que seria a velocidade relativa? É a velocidade que um corpo tem em relação ao outro quando eles estão em movimento. Por exemplo, onde que a gente poderia encaixar aqui uma pergunta sobre velocidade relativa? Ele fala assim, ele te dá todo esse contexto, tá? Aí ele pergunta assim para você, se um barquinho estiver descendo e um outro barquinho estiver subindo, imagina dois barquinhos ao mesmo tempo, um descendo e um subindo. Qual a velocidade com que um barco enxerga o outro? Percebe? Se a pergunta fosse nessa linha, qual a velocidade que um barco enxerga o outro? Aí eu pensaria em velocidade relativa. Talvez você tenha pensado nessa questão da velocidade relativa, né? Para quem fez essa pergunta, por conta da história de uma hora você somar, outra hora você subtrair. Mas percebam aqui que a gente não tem dois corpos em movimento. Então eu não posso, não é que eu não posso, mas não é o mais correto pensar em velocidade relativa, tá? A gente tem um corpo andando, uma hora junto com uma velocidade, outra hora contra essa velocidade. E o cara que está na margem, ele está enxergando uma velocidade relativa. Mas a gente não fala velocidade relativa porque está parado. A gente usa mais o termo velocidade relativa quando o outro cara também está em movimento, tá? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, não tem a ver, embora a conta lembre. Por isso você fala, puta, eu tô com a impressão de que isso aqui é velocidade relativa, mas na verdade não é, tá? Bom, é isso. Qualquer coisa volta a perguntar aqui, tá? Beleza. Então vamos lá. Questão número 2. Um barco atravessa um rio com margens paralelas e de largura 2 quilômetros. Opa! Então aqui já temos uma coisa diferente. O rio tem largura. O rio tem largura. Se ele está dando a largura, é porque provavelmente o barquinho vai atravessar o rio, ou vai tentar atravessar o rio. Então agora a situação é um pouco diferente. Então vamos desenhar aqui. Aqui eu tenho um rio. Tá? O rio tem 2 quilômetros de largura. Aqui, tá? O barco atravessa... então, de novo, né? O barco atravessa um rio com margens paralelas e de largura de 2 quilômetros, com velocidade em relação à correnteza... velocidade em relação à correnteza. Essa velocidade em relação à correnteza é a velocidade do barquinho. Do barquinho. Tá? Então, já vou colocar assim aqui, ó. A velocidade do barco
é igual a 8 quilômetros por hora. Tá? O barco sai do ponto A, de uma margem, então ele sai daqui, atingindo a outra margem. Só que ele não fala onde ele está atingindo essa margem. Ele não fala se é para cá ou é para lá. Tá? Eu vou imaginar que a correnteza ela está descendo, está indo para a direita. Isso aqui é a veia da correnteza. Tá? Ele fala aqui, ó, a velocidade da correnteza é constante. E ela vale 6. Tá? Beleza. Então, a velocidade da correnteza é a velocidade do arrastamento, que está levando ele para a direita. E a velocidade do barco, ele pode escolher como ele usa ela. Por exemplo, ele pode descer a favor da correnteza, subir contra a correnteza. Mas me parece que esse caso não é o que vai acontecer. Por quê? Porque para ele atravessar a margem, de alguma maneira, ele precisa inclinar essa velocidade. Então, por exemplo, ele deve fazer isso aqui com o barco, ó. Tá? Então a gente vai observar o que ele vai perguntar aqui. Deixa eu apagar aqui, porque senão vai ficar borrado o desenho. Tá. Determine. Qual é o módulo da velocidade resultante do barco? Tá. Ele fala aqui no texto, ó. Deixa eu pegar aqui o marca-texto para marcar aqui, ó. Ele dá essa parte aqui, é importante, ó. O barco ele sai do ponto A e mantém o seu eixo perpendicular à correnteza. Então, veja, naquele pontinho ali, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar as duas velocidades que o barco tem. Então, a primeira velocidade que o barco tem é a velocidade da correnteza. A velocidade do barquinho, ela é mantida perpendicular. Estão entendendo? Tá bom. Agora vamos tentar imaginar, gente, para quem estiver na margem, se eu botar um observador aqui na margem, ó, vou colocar aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar de outra cor. Vamos colocar aqui, ó, observador. O que o observador vai enxergar? Gente, o observador ele vai enxergar isso aqui, ó. O barco vai fazer isso. Professor, como é que você tem tanta certeza que ele vai fazer isso? Porque o observador ele enxerga, gurizada, a velocidade resultante. Lembra que a gente teve uma aula de soma de vetores? Como é que a gente desenha um vetor resultante? Não é por regra do paralelogramo? Então veja, olha só. Deixa eu apagar aqui que eu quero desenhar com vocês. Daí vocês vão desenhando juntos. Como é que a gente calcula o vetor resultante das duas velocidades? Ó, você monta um paralelogramo. Certo? E a diagonal do teu paralelogramo é a velocidade resultante. Nesse caso, a gente teria que usar aquela formulinha, né? Lembra daquela fórmula de vetor? Soma de vetor? Velocidade resultante ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais a outra ao quadrado. Só que aqui, graças a Deus, os dois vetores são perpendiculares, o azul e o branco. Então, o vetor amarelo, na verdade, ele é a hipotenusa do triângulo retângulo que você está vendo ali. Então, ó, eu vou escrever assim, ó, continha, né? Já respondendo o item A. Então, deixa eu colocar aqui item A, né? Então, ó, a velocidade resultante ao quadrado é igual à velocidade da correnteza ao quadrado mais a velocidade do barco ao quadrado. Tá? V da resultante ao quadrado igual. Vai dar 6, 8, 10, né? Triângulo pitagórico. Ó, a velocidade da correnteza é 6, só que ao quadrado vai dar 36.
mais. A velocidade do barquinho é 8, né? É ao quadrado, 64. Ali. Portanto, a velocidade resultante ao quadrado é 100. 36 mais 64, né? Aí tira da raiz quadrada, a velocidade resultante é 10. Esse é o item A. Aí. É quilômetro por hora, né, gente? Perdão. Peraí, que eu fiz uma eu errei aqui, gente. A gente usa tanto metro por segundo, né? Perdão. Peraí, tem pergunta aqui. Peraí, ai, perdão. Peraí, deixa eu abrir a pergunta aqui. Dan, quando ele diz eixo, sempre significa o vetor da velocidade do barco? Eu achei que ele estava falando sobre a trajetória. Pois é, então, puta, é boa essa pergunta, hein? Muito boa. Muito boa essa pergunta. Então, o que acontece? Qual é a única velocidade que ele consegue controlar a direção? Não é a do barco? Então, quando você vai, imagina o cara lá dirigindo o barco, essa velocidade VB, ele controla como ele quer que ela ande. Então, ele optou por alinhar a velocidade na vertical, né, na perpendicular à margem. Né? Então, a tua primeira parte, que você faz a pergunta, quando ele diz eixo, significa o vetor da velocidade do barco? Sim. Sim. Tá? Aí você escreveu na sequência. Eu achei que ele estivesse falando sobre a trajetória. Não. A trajetória, como é que a gente vai chegar na trajetória? É a resultante dessa velocidade que ele controla, o eixo, e da velocidade da correnteza. Então, por exemplo, ele podia falar assim, desenha para mim a trajetória do barquinho. Ele veio parar aqui embaixo. Ó. Ele veio parar aqui. Tá? Beleza? Ele pode, inclusive, perguntar para a gente, na questão, quantos quilômetros à frente do ponto A ele vai parar? Porque ele para lá na frente, não para? Ele não para exatamente na mesma linha do ponto A, porque ele está sendo jogado para baixo. Tá? Não sei se ficou claro a ideia. A gente até pode calcular isso, tá? Vou calcular aqui com vocês. Isso aqui era o item A. Item B. Quanto tempo durou a travessia? Vige Maria. Vige Maria. Quanto tempo durou a travessia? Bom, vamos lembrar de nosso querido Galileu Galilei. Galileu Galilei dizia que os movimentos são independentes, não é? O que acontece em um movimento não tem relação direta com o que acontece em outro. A gente usou isso na balística. Eu vou usar essa ideia. Porque você concorda que eu tenho dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo? Hã? Agora diz para mim uma coisa. Quem é que manda no movimento horizontal? Quem é que leva ele na horizontal? É a velocidade da correnteza. Isso, perfeito. Quem é que leva ele para o outro lado? Quem leva ele para o outro lado? Alô? Vocês estão aí? Cri, cri, cri. Quem leva ele para o outro lado, gurizada? O próprio barco! Perfeito! Oh, desculpa, gente, vocês estão com preguiça de teclar, né? Já entendi. Já entendi o recado, tá? Tá certo. Escuta, quanto é que ele anda na horizontal? Não sei.
Não tenho a mínima ideia de quanto ele anda na horizontal. O que ele anda na horizontal tá aqui, ó, gurizada. Dá uma olhada aqui em cima, ó. Tá certo? Tá, mas eu sei quanto ele anda na vertical. Ele anda 2 km. Então, o que que eu vou fazer? Como esses dois movimentos eles são simultâneos, eu vou olhar só para o eixo vertical. Eu vou dizer o seguinte, ó. Na vertical, a velocidade que leva ele na vertical, ela é o ΔS dividido pelo tempo. Então, a velocidade vai ser... Bom, vamos lá. Quanto que é a velocidade dele na vertical, que é a do barco? Ai, caramba, me perdi aqui. Quanto que é a velocidade do barco, gente? É 6? Não, 8, perdão. É, 8. Buguei aqui, sorry. 8 igual a 2 sobre ΔT. Portanto, o ΔT vai dar 1/4 de hora. Concorda? 1/4 de hora. Que dá 15 minutos. 15 minutos. Tá? Deu para entender? Eu posso criar um item extra no item B? É o item B linha. Gente, como é que eu faço para calcular isso aqui, ó? Então, ó, deixa eu só falar uma coisa antes para não confundir vocês, tá? O item B, a resposta dele é essa, ó. Tá? O item B acabou aqui. Mas como eu não sossego, né? Chato. Eu queria saber o seguinte: como é que eu faço para calcular quanto que ele desceu? Puta, peraí que já tem gente respondendo aqui. Tô calmo, tô calmo, tô calmo, tô calmo. Pode falar. Se quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Olha que boa pergunta aqui que fizeram. Puta, essa pergunta é muito boa. A pergunta foi a seguinte, gente. Eu vou até jogar para vocês a pergunta, tá? Joga batata quente para vocês aí. Por que que eu não posso usar a velocidade resultante nessa conta? Aqui é a velocidade do item A, né? Que a gente achou no item A. Por que que eu não posso usar aquela velocidade? Sabe por que que eu não posso usar? Para quem respondeu? Porque se eu quisesse usar aquela velocidade... olha para cá um pouquinho na tela, por favor. Tá vendo esse segmento amarelo aqui, ó? Você só pode usar a velocidade resultante se você tiver esse ΔS aqui, ó. Porque atente para um fato, para quem fez essa pergunta para mim. Quando eu usei a velocidade do barco, eu estava usando a velocidade em que eixo? Não era no Y? Então, se você está usando a velocidade do eixo Y, você tem que usar esse ΔS aqui, ó. Tá? Eu até poderia usar essa velocidade aqui, ó, mas eu não tenho esse ΔS. E digo mais, né? Eu não tenho como achar esse ΔS aqui, ó, a princípio. Por quê? Porque eu não tenho outro cateto. Quem é o outro cateto? É o ΔS horizontal, ó. Consegue enxergar aqui um triângulo retângulo, ó? Tá vendo? Então, eu não consigo usar essa velocidade porque eu não tenho esse ΔS, tá? Não sei se ficou clara a pergunta, a resposta. Isso, então, ó, a pessoa falou assim, na verdade, o barco ele está indo inclinado, é um movimento em amarelo. Esse movimento inclinado ao qual você está se referindo é o movimento resultante, que é quem enxerga ele é quem está parado no rio, na beira do rio, tá? Ó, já iam perguntar essa coisa também.
Ficou claro por que eu não posso, então, usar a velocidade 10? Para quem também perguntou, porque foram 2 pessoas que perguntaram aqui, tá? Beleza? Aqui tem uma outra pergunta que a pessoa fez aqui. Mas esse é o tempo real que ele demora na travessia? Ou seria o tempo se não tivesse a correnteza? Não, esse é o tempo real. Lembra que uma coisa que a gente precisa tomar cuidado aqui, gente, que é o seguinte: existe uma coisa que é absoluta, que é o tempo. Então, o que aconteceu em 15 minutos? Vamos voltar um pouquinho. Você pode pensar assim, ó, em 15 minutos, ele andou 2 quilômetros na vertical. Você pode pensar isso, está certo. Mas eu também posso dizer que em 15 minutos, ele andou esse ΔS aqui, ó, na horizontal. Ou, se você preferir, você pode dizer que em 15 minutos ele andou essa hipotenusa. Só que cada uma com uma velocidade diferente, né? Por exemplo, se você vai falar do movimento vertical, você usa a velocidade vertical. Se eu vou falar do movimento da hipotenusa, eu falo da velocidade da hipotenusa, tá? Então, esse tempo ele é usado para todas as situações, tá bom? Beleza. Tá, acho que agora foi, né? Acho que agora o pessoal conseguiu compreender. Legal. Tá, tá, beleza. Bom, voltando à minha pergunta, que eu já vi que teve gente que respondeu aqui em cima. Peraí, deixa eu procurar essa resposta aqui que tá meio cheia. Opa, peraí. A minha pergunta era a seguinte, ó. Ah, tá, achei a pergunta aqui. Ó. A pergunta era a seguinte: como é que eu calculo o ΔS horizontal? Então, eu vou colocar aqui, ó. Extra. Cálculo do ΔS da horizontal. Tá. Como eu acabei de dizer aqui, e responderam para mim assim, para você calcular o ΔS na horizontal, você vai usar o mesmo tempo, porque o tempo é absoluto. Não existe tempo relativo, certo? Então, só que aí, olha lá, é isso aí, boa, querida. Isso. Se o tempo é o mesmo, é só usar a velocidade agora. Então, só que aí toma cuidado com o que você está falando aqui. Por quê? Eu quero achar isso aqui, ó. O que eu quero achar? Eu quero achar esse cara, ó. Então, se eu quero achar esse, eu tenho que usar a velocidade da correnteza. Eu vou usar da correnteza, tá? Eu vou usar a velocidade horizontal. Então, eu vou escrever assim, ó. Opa. Eu vou dizer que a velocidade da correnteza leva a ele um ΔS na horizontal dividido pelo ΔT. Tá, vamos lá. Velocidade da correnteza, né? Segundo os dados do problema, quanto vale a correnteza? Perdi? 6, né? 6. Igual a ΔS horizontal dividido. Cuidado aqui. Cuidado. Eu tenho que colocar o tempo em hora, porque a velocidade está em hora, quilômetro por hora, né? Então, ao invés de eu colocar 15 minutos, eu vou colocar 1/4 de hora. Tá? Se você não quiser colocar em fração, eu também sempre coloquei em fração, né? Complicando. 1/4 você pode colocar 0,25 hora. 0,25 da hora. Tá bom, gente? Repetindo, tá? Como as velocidades não estão no sistema internacional, não adianta eu trabalhar em segundo. Eu não vou conseguir trabalhar em segundo, tá? Então vai ficar o ΔS na horizontal dá 1,5 km. Então ele foi parar, né, por causa da correnteza, ele foi parar 1,5 km abaixo de onde ele saiu, tá? Beleza? Podem tirar print, tá? Eu vou ter que duplicar esse slide aqui para fazer o item C.
Peraí, deixa eu... Rapidão, tá? Só fazer um double aqui, peraí. Oh, mas que chato isso aqui, gente. Tá aqui. Tô meio rabugento hoje, né? É que eu fico meio assim porque eu tô rouco, cara. Aí começa a ficar irritado que minha voz tá rouca. Outro dia eu tava pensando aqui. Eu não sei se vocês conhecem, alguns de vocês eu sei que conhecem o professor Marcelo Alonso. Vocês conhecem o professor Marcelo Alonso? Peraí. Fui longe, fui longe. Não porque longe, né? Faz tempo que eu não vejo ele também. Eu gosto dele. Adoro o Marcelão. Eu lembrei dele agora porque a voz dele é super rouca, né? Super rouca. Nossa, a voz dele. E assim, eu lembro que quando eu conversava com ele, e eu ver ele dando aula, cara, putz, dá uma aflição de ver ele dando aula, cara, porque parece que a voz dele não vai sair. Ele sempre erra seu nome. Você ainda vê ele? Você ainda encontra com ele de vez em quando? Alguém tá tendo aula com o Marcelão? Ah, que pena. Se alguém um dia encontrar com ele, manda um abraço. Faz tempo que eu não encontro com ele. Ó, o item C, moçada, ele é bem special. Ele é bem comum. Quando aparece questão de barquinho, assim, é bem comum aparecer o item C. Olha a pergunta da criança. Qual é o módulo da velocidade resultante do barco para que ele saia do ponto A e atinja um ponto B na margem oposta, até aí beleza, exatamente em frente ao ponto de partida. Cara, vamos desenhar isso aqui. Ó, você tem o rio. Aqui eu vou ter que desenhar de novo, tá? Não vai ter jeito. Tá? Aí é o seguinte, o barquinho ele vai partir daqui, ó, do ponto A. Só que não esquece que o cara ele já tem uma velocidade da correnteza aí, mano. Ele já tá sendo arrastado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, cara. É meio ninja isso aqui. Se o cara tá sendo arrastado para a direita, como é que ele vai conseguir atravessar o rio assim, ó? Parece meio impossível. Não, não é meio impossível. É aqueles assim, né? Não é meio impossível. É completamente impossível. Não, dá para fazer. Ó, já tá vendo uma ideia. Olha o que a pessoa escreveu aqui. Compensar para a esquerda. Gente, vamos voltar um pouquinho aqui. Vocês lembram que existe uma velocidade do barco e que a velocidade do barco ela pode ser regulada? Peraí, vocês não estão me vendo não, né? Aí fica difícil também, né? Eu estou apontando para a câmera aqui e não estou me vendo. Ó, gente, olha para minha mão aqui. Isso aqui, ó, é o barco. Eu posso inclinar o barco do jeito que eu quiser. Por exemplo, no item B, como é que a gente alinhou o barco? Não foi assim, ó? Volta um pouco aqui no item B, ó. Aqui, ó. Ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Quando eu botar o barco assim, ó, a minha resultante ela vai ser isso, certo? Tá. Agora, olha o que eu quero. Eu quero que a resultante seja assim, ó. Essa é a resultante. Então, como é que eu tenho que alinhar o barco para que a resultante dê desse jeito? Percebe?
Gente, provavelmente, para eu conseguir fazer esse barquinho andar na vertical, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Que foi o que alguém, de maneira muito providencial, escreveu aqui. Você vai compensar o barco para a esquerda. Tá? Vocês estão enxergando a regra do paralelogramo aqui? Ó, deixa eu montar um paralelogramo para vocês. O meu desenho está muito mal feito, tá, gente? Vocês me perdoem, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu quero que a velocidade final seja amarela, que é a velocidade que eu enxergo, certo? Essa velocidade que está em amarelo é a velocidade que o observador vai enxergar. Ali, tá? Então, ó. E essa velocidade aqui é a velocidade que eu tenho que imprimir no barco, ó. Eu tenho que imprimir essa velocidade. Vocês estão percebendo? Nossa, gente, eu vou pedir desculpas para vocês, mas eu vou fazer esse desenho de novo, tá? Ele está muito mal feito. Eu acho que vocês não estão até nem entendendo direito o que está acontecendo. Espera aí. Deixa eu só melhorar um pouco o desenho aqui. Eu vou aumentar um pouco o vetor do barco aqui. Ó, pronto. Ó. Essa é a situação. Tá? Eu tenho o vetor azul, o vetor branco, que são a velocidade da correnteza e a do barco. Agora eu quero que a resultante esteja daquele jeito amarelo, tá? Ele quer saber qual é o tamanho do vetor azul, né? Quando ele fala assim, qual é o módulo da velocidade resultante do barco para que ele saia de A e atinja a margem oposta exatamente em frente ao ponto de partida. Ali. Tudo bem? Beleza? Esse caso ele se chama caso de ΔS mínimo. Tá? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Dan, seria possível eu aumentar tanto a velocidade do barco que a velocidade da correnteza seria praticamente desprezível? Acho que tecnicamente sim. Eu acho que tecnicamente sim. Não tem problema nenhum, tá? Não vejo problema em relação a isso. Só que assim, quanto que você teria que aumentar, né? Tipo, porque assim, a correnteza ela tem uma velocidade ali de 6 km por hora, tá? Deixa eu ver que estão perguntando aqui. Dan, dá para fazer por aqui? Nossa, o que você fez aqui, mano? Vx do barco igual a V do barco vezes cosseno. Então, o problema é que pensar em cosseno aqui, eu tenho cosseno? Eu tenho cosseno? Esse é o problema, né? Eu preciso entender que eu preciso achar esse cosseno, tá? Ô, gente, pera só um pouquinho que estão... Pera aí, rapidão. Tá. Ele quer esse valor aqui, ó, certo? Velocidade resultante. Então, deixa eu colocar aqui. Se vocês não estiverem vendo a tela, vocês me avisam, tá? V resultante. Ele fala, gurizada, que a velocidade do barco vale 8, certo? Então vamos só retomar os dados do problema. A velocidade da correnteza vale 6. A velocidade do barco vale 8. Agora eu entendi o que você falou, viu? Puta, o tio tá lerdo hoje. O tio tá lerdo. Eu acho que dá para fazer do jeito que você está sugerindo, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui. Ó, eu vou tentar montar um triângulo retângulo, gente. Veja só, eu tenho 3 vetores. Eu vou fazer de um jeito, você veja se vai funcionar igual você fez, tá? Eu tenho aqui um vetor. Peraí, deixa eu colocar das cores que a gente colocou ali. Quem é o nosso vetor resultante? É o vetor amarelo. Então, ele é um cateto. Ele é um cateto. Aqui. Tá? V resultante. Eu tenho o vetor azul,
que tem que ser hipotenusa. Aqui, ó. Né? Pega esse vetor aqui, ó. Tá vendo esse vetor azul aqui, ó? Imagina você pegando esse vetor e deslocando ele para a esquerda aqui, ó. Tá? E aqui eu tenho um vetor assim, VC. Tá aqui. Tá? E aqui eu V barco. V do barco. Tá? Eu quero saber quanto vale o cateto amarelo. Eu quero saber quanto vale o cateto amarelo. Então, ó, eu tenho a velocidade do barco, eu tenho a velocidade da correnteza e quero saber o cateto amarelo. Tá? A gente pode fazer aqui por Pitágoras, por exemplo. Tá? Eu posso fazer isso aqui, ó, VB ao quadrado. Vamos ver. Ó, VB ao quadrado igual a VR ao quadrado mais VC. É por isso que eu falei que eu acho que fica mais fácil. Eu acho que fica mais fácil. Então, o problema, então, qual que é o problema do que está acontecendo no teu caso? Você não sabe qual é o ângulo, né? Esse é o problema. Se você soubesse o ângulo, você conseguiria o cosseno dele. Esse é o problema. Você vai achar o cosseno do ângulo, mas você não consegue descobrir qual é o ângulo. Tem um jeito de fazer, viu? Para quem quer fazer por cosseno. Você lembra daquela relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado dá 1. Se você fizer assim, dá. Tá? Dá para fazer. Mas dá mais trabalho, é o que você falou. Então, ó, por Pitágoras, quanto vale a velocidade do barco? Ela vale 64. Igual. Quanto vale a velocidade resultante? Putz, é o que eu quero saber. Mais. Quanto vale a velocidade da correnteza? Ela vale 6, só que elevado ao quadrado dá 36. Então, a velocidade resultante ao quadrado, ela é 64 menos 36, certo? Que dá 28. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo decompor o 28. Consigo. 7 vezes 4, né? Então, ó, velocidade resultante ao quadrado. Não, eu já vou tirar o quadrado. Vai ser a raiz de 28. Se você quiser deixar assim, você deixa, até porque é uma questão discursiva, né? Agora, se a questão fosse de múltipla escolha, o que ele poderia fazer? Ele poderia enxergar isso aqui, ó, gente. Velocidade resultante é igual a raiz quadrada. 28 é 4 vezes 7. Tira o 4 da raiz. Vai dar 2, raiz quadrada de 7 metros por segundo. Tá? Fica um número bem feio. Vai fazer o quê, né? Mas é bem difícil, né? É bem um negócio meio viagem. E o detalhe, né, cara, é uma questão de vetor, se for para analisar. Então, ó, esse item C, ele é um caso famoso. Ele fala assim, geralmente ele fala assim na questão: qual é a velocidade resultante para que ele percorra a menor trajetória possível? Concorda que a menor trajetória possível é essa que ele está mostrando aqui? Se você lembrar do item anterior, ele não percorreu a menor trajetória possível. Ele alinhou o barco na vertical e o barco acabou indo na diagonal. Tá? Tudo bem? Então tá aí a questão 2. O item C da questão, né? Aqui. Questão 2. Podemos passar para a questão 3. Podem tirar print.
O caso da chuva. O caso da chuva. O caso da chuva. A chuva cai verticalmente com velocidade 3 metros por segundo em relação ao solo. Então, aquelas setinhas em azul ali, elas são a velocidade da chuva. Não há vento. Então, a chuva cai bem na vertical. Uma pessoa caminha horizontalmente com um módulo de velocidade, né? Módulo raiz de 3. Para não se molhar, ela inclina o seu guarda-chuva um ângulo θ com a horizontal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que ela tem que inclinar o guarda-chuva para não se molhar? Não entendi. Pensa aí para mim, por favor. Por que ela tem que inclinar? Por que ela não fica com o guarda-chuva em pé? Ele fala que não há vento. Não há vento. Aí é que tá, porque responderam aqui para mim, é o vento. Não, não há vento. Ó, porque a pessoa está andando. Exatamente, esse é o problema. Ela está andando, gente. Então, vai acontecer uma coisa muito louca. O que acontece, ó? Vamos colocar aqui a pessoinha. Eu não sei desenhar uma pessoa, né? Então, eu vou desenhar só o guarda-chuva, tá? Então, assim, imagina uma gotinha de chuva. E a pessoa, ela tá aqui, ó. Tá? Qual é a velocidade da pessoa? Raiz de 3. Só que você concorda que essa velocidade da pessoa, gente, ela é em relação ao solo. É para quem está no solo. Só que vamos tentar imaginar, tenta se imaginar você sendo a pessoa. Se você fosse a pessoa, quando você olhar para a gota de água, essa gota ela vai estar caindo com uma velocidade, eu vou chamar de VY, tá bom? Porque ela está na vertical, que vale 3. E aí, olha só qual que é a brincadeira. Você está andando com velocidade raiz de 3, não é? Para você, sob a sua perspectiva, é a gota que está vindo contra você. É como se para você a gota tivesse uma segunda velocidade. Então, essa velocidade aqui é da gota em relação à pessoa. A gota está vindo contra você. De tal maneira que, para você, a gota ela tem uma velocidade resultante, ó. Tá? Essa velocidade que eu vou desenhar em azul, gurizada, é a velocidade que você enxerga a gota, porque você está andando. Tudo bem? Tá, professor, e daí? E daí que o teu guarda-chuva, ele tem que estar alinhado exatamente desse jeito, ó. Aqui tá o guarda-chuva, tá, ó. Você tem que alinhar o cabo do guarda-chuva exatamente na mesma direção da velocidade resultante, que aí você consegue se proteger. Ele quer esse ângulo. Que ângulo, Dan? Esse aqui, ó. Esse ângulo. Tudo bem? Agora, gente, vamos olhar para os vetores. Vamos olhar para os vetores. Eu tenho aqui, ó. Agora eu vou desenhar só os vetores, tá? Ó.
eu tenho um vetor amarelo, que é a velocidade com que a pessoa enxerga a chuva vindo para ela. Quanto vale essa velocidade? Ela vale raiz de 3. A gente sabe que a chuva cai na vertical, né? E sabemos que, portanto, a resultante é assim. Eu quero esse ângulo aqui, ó, gurizada. Vê se você consegue enxergar esse ângulo aqui, ó. Tudo bem? Eu quero esse ângulo. Se eu achar esse ângulo, é exatamente esse o ângulo que o cara tem que inclinar o guarda-chuva para conseguir escapar da chuva, tá? Gente, diz uma coisa para mim. Quanto vale essa medida aqui, ó? Essa medida horizontal. Ela não tem que valer exatamente raiz de 3? Ó, esse vetor aqui, ele vale 3, certo? E essa medida aqui, exatamente, ó, o pessoal está escrevendo aqui, raiz de 3, ó. Ó. Eu vou apontar aqui no apontador, ó. Ó. Tá vendo essa medida aqui, ó? Isso aqui tem que valer raiz de 3. Tá? Tenta imaginar você pegando esse vetor aqui, ó, e arrastando ele para baixo. Ele tem que encaixar aqui certinho, não tem? Tá? Então eu quero esse ângulo, ó. Eu sei que isso aqui, ó, mede raiz de 3. Então eu vou dizer o seguinte, que a tangente do ângulo θ, ela tem que ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode racionalizar, né? Eu vou racionalizar. Então, eu vou multiplicar embaixo e em cima por raiz de 3. Então, vai ficar... Aqui fica 3 raiz de 3, aqui 3, né? Corta, corta, vai dar raiz de 3, né, gente? Se eu não tiver errado a conta, vai dar raiz de 3. Tá? Beleza? Que ângulo tem raiz de 3 como tangente? Vocês lembram aí para mim? 60. Então, o ângulo tem que ser 60 graus. Portanto, gente, esses exercícios são muito loucos, né, cara? Tipo, eu me lembro no cursinho, cara, a primeira vez que eu vi essa aula, eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? Eu não vou pensar isso nunca. Eu não vou conseguir pensar isso nunca. Né? Você tem que imaginar que se você se colocar no referencial da pessoa, é a chuva que está vindo contra você. É a chuva que está vindo contra você. E notem uma questão muito curiosa. Quanto mais rápido ele corre, mais ele vai ter que inclinar o guarda-chuva. Para pensar nisso. Quanto mais rápido ele correr, mais ele tem que inclinar o guarda-chuva. Por quê? Porque quanto mais rápido ele corre, maior vai ficar aquele vetor amarelo. Se o vetor amarelo começa a ficar muito grande, o vetor azul começa a inclinar cada vez mais. Tenta imaginar o seguinte, ó, gurizada, só para você entender o que eu estou falando, ó. Tá vendo esse vetor aqui, ó? Esse vetor ele representa a rapidez do cara, não é? Se o cara tiver muito rápido, esse vetor vai ser muito longo. Se esse vetor for muito longo, o vetor azul ele começa a ficar mais inclinado. Percebem? Então, se ele vai muito rápido, ele tem que inclinar mais o guarda-chuva. Faz sentido. Se ele tivesse parado, o guarda-chuva teria que ficar na vertical. Faz sentido. Se ele começa a andar, ele tem que inclinar o guarda-chuva.
Então, fica a dica para vocês que usam guarda-chuva, porque eu não uso guarda-chuva, cara, eu acho muito humilhante um guarda-chuva, cara, é muito feio. E aqueles guarda-chuva esquisito. Quando você for correr, você tem que fazer assim, ó. Ah, vai inclinado, vai inclinado. Nossa, é muito Nossa, é constrangedor, né, cara, guarda-chuva. Todo vestibular eu levo. Então, mas vocês levam com a da sombrinha, né? Eu tô falando quando a gente precisa usar o guarda-chuva na chuva, cara. Aquilo não protege, gente, na boa. Talvez só não molhe aqui, né? Agora, do olho para baixo, meu, fica ensopado, cara. Ainda mais eu que sou muito grande, cara. Então, pra mim não funciona muito. Você tem que usar aqueles guarda-chuva de tiozão, tá ligado? Aqueles grandes pra caramba. Ai, ai. É, alaga, pode crer. Ai, meu Deus, nem me fala, né? Final de ano, vestibular e chuva, né? Aí você chega lá 11 horas da manhã, tá aquele sol de rachar a moringa. Aí você entra pra prova, começa a trovejar, trovejar. É, guarda-chuva de vozinho com flor, né? Aqueles que você tem que puxar o cabinho, né? Você basicamente tem que montar o guarda-chuva na hora que tá chovendo. Então, tipo, meu, né? Hello. É tipo assim, como deixar um ser humano constrangido. E aí, se você juntar um ponto de ônibus alagado, a merda tá feita, né? Guarda-chuva, ponto de ônibus, alagado. Né? Ah, para entrar no lugar você tem que chacoalhar. Aí você não consegue trazer. Aí o guarda-chuva vira do avesso, né? E o guarda-chuva ele é destrógero. Aí ele fica levógero, né? Quando faz assim, ele inverte a configuração dele. Então fica difícil. Ahn, bom, é isso então. Vamos passar para a questão número 4. Peraí. Aqui. Movimento relativo de veículos com velocidade constante. Então, é um outro tipo de exercícios. Né? Como era uma aula de exercícios, o que eu tentei fazer? Eu tentei procurar questões que eram diferentes, para que vocês tenham uma gama de situações aí para fazer as outras questões. Um ônibus se desloca em movimento retilíneo e uniforme com velocidade 72 em relação a uma estrada. Então, essa é a velocidade do ônibus. Um menino sai da parte traseira do ônibus. Então, imagina o menino sentado lá no último banco. O menino sai da parte traseira do ônibus e com passadas regulares. Então, ó, presta muita atenção quando ele fala assim: passadas regulares. O que ele está querendo dizer com passada regular, gente? Velocidade constante. Perfeito. É isso mesmo, tá? Então, quer dizer, olha a brincadeira. Você tem um corpo andando e dentro desse corpo tem um outro corpo andando junto. O menino está andando no ônibus. Ele fala aqui, ó, o menino ele dá passadas regulares e se desloca até a parte dianteira, percorrendo 5 segundos, em 5 segundos, a distância de 10 metros dentro do ônibus, em relação ao ônibus. Determine. Então vamos desenhar? Ó, então, puta, olha o show de horror, né? Eu vou tentar desenhar um ônibus. Óbvio que eu não vou desenhar um ônibus. Aqui. Tá lá o busão, tá? Aí o menininho, ele tá aqui atrás, ó. Tá? Só que é assim, né, gurizada? O ônibus, ele já tem uma velocidade. VO, V do ônibus. Ele é 20 metros por segundo. Aí o menino aqui dentro, ele anda 10 metros dentro do busão, até chegar aqui na frente. Só que acontece o seguinte, né, gurizada?
Quando ele chega lá na frente do ônibus, o ônibus já está aqui, ó. Certo? Então, quer dizer, ele anda dentro do ônibus e o ônibus anda com ele dentro. O módulo da velocidade do menino em relação ao ônibus e em relação à estrada. Bom, para quem está no ônibus, para quem estiver no ônibus, essa velocidade aqui não existe, ó. Tá todo mundo parado lá dentro, um em relação ao outro, concorda? Então imaginem que uma pessoa que estiver sentada lá dentro, ela vai enxergar isso, ó. Então vamos colocar aqui, ó. Velocidade em relação ao ônibus. Gente, quando ele fala velocidade em relação ao ônibus, entenda o seguinte: é a velocidade que alguém que está dentro do ônibus vai enxergar. Gente, essa velocidade, ela é ΔS por ΔT. Quanto é que ele anda dentro do ônibus? 10 metros. Quanto que ele faz isso? Em 5 segundos. Então, para quem está lá dentro do ônibus, vai enxergar o menino com velocidade 2 metros por segundo. Então, segundo, tá? Agora, deixa eu perguntar para vocês aqui, gurizada. E para quem está fora do ônibus? Se alguém estivesse fora do ônibus e pudesse enxergar isso, que velocidade ele enxergaria o menino? Pensa aí. Ah, boa. Vocês teriam coragem de pular do ônibus com ele andando assim? Vocês teriam coragem de pular do ônibus, gente? É, exatamente. É tipo isso mesmo, estão falando aqui. Eu já vou falar o que você falou aqui, tá? Deixa eu só fazer essa pergunta. Vocês teriam coragem de pular do ônibus com ele andando? Não, né? Por que não? Se você pular do ônibus, com que velocidade você vai cair na rua? Puta, essa foi boa, mano. Professor, depende do quão atrasada eu tiver. Pelo amor de Deus, gente. O ônibus está a 70 quilômetros por hora. Qual é o problema de você pular do ônibus em movimento? Quando você pular do ônibus, a tua velocidade é a soma daquela que você tinha, porque você estava correndo, mais a do ônibus. Então, a velocidade em relação à estrada é a resultante do moleque. Quer ver? Quanto vale a velocidade do menino? Eu vou chamar de V menino. Se menino. Mais. A velocidade do ônibus, ela pode ser chamada de velocidade de arrastamento. Então, ó, a velocidade resultante é a velocidade do si menino, que é 2, mais a velocidade com que ele está no busão. Então, tipo, meu, se você pular o ônibus, se você pular o ônibus é foda, né? Se você pular do ônibus em movimento, você vai cair com uma velocidade na rua, nesse contexto, né, de 22 metros por segundo, gente. Só por curiosidade, quanto que dá isso? Dá quase 80 quilômetros por hora, cara. Tá? Beleza? Então, isso é o item A. Item A. Item B.
Qual que é a distância que o menino percorre em relação à estrada ao se deslocar? Quanto que ele anda na estrada? Quanto ele anda na estrada? Bom, vamos descobrir quanto o ônibus andou? Primeiro. Porque, ó, quando ele começou a andar dentro do ônibus, ó, quando ele começou a andar dentro do ônibus, a parte da dianteira do ônibus estava aqui, não estava? Tipo um S0, vai. Quando ele chegou lá na frente, o ônibus já estava aqui, ó. Seria um SF. Tudo bem? Tá? Então, veja, vamos calcular. A velocidade do ônibus, quem arrasta ele é o ônibus, não é? Quem arrasta ele é o ônibus. Então, ó, a velocidade do ônibus é igual ao ΔS do ônibus sobre ΔT. Então, ó, a velocidade do ônibus é 20. O ΔS eu não sei, mas eu sei que enquanto ele estava andando, né, lá dentro do ônibus, se passaram 5 segundos. Tá? Quanto dá o ΔS? 110, certo? 100, perdão. 100. Tudo bem? Então, o que são os 100 metros? São isso aqui, ó. Tá? O menino, gente, ele andou os 100 metros junto com o ônibus, mais esses 10 aqui, ó. Tá? Então, o ΔS do menino, que tem um jeito mais fácil de fazer que sugeriram aqui, ó, seria o que o ônibus andou mais o que ele andou lá dentro. O ΔS tem que dar 110. Tem um jeito bem mais fácil de pensar, tá, gente? Eu vou sugerir para vocês aqui, vocês vejam se vocês entendem. Teve uma pessoa que sugeriu o seguinte aqui no chat, eu vou até ler, ó. Ele andou 22, a velocidade do menino não é 22 em relação à estrada? A gente não calculou essa velocidade em relação à estrada? Então usa ela. Ó, essa velocidade aqui, ó, do menino, ela foi aplicada a ele, né, por conta do ônibus, tal, durante quantos segundos? Durante 5 segundos. Então, se você fizer velocidade é ΔS por ΔT, com esses 22 aqui, ó, você acha o 110 também, tá? Então, ó, você podia fazer isso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui no cantinho. Outra forma. 22 é igual a ΔS sobre 5. Ó, isso aqui. Tá? De acordo com o que a gente está fazendo aqui, eu acho que é mais fácil de pensar nisso, tá? Do que pensar, ele andou com o ônibus, só que ele andou aquilo mais 10, tá? Ou então pensar na velocidade resultante dele, tá bom? Beleza? Podem tirar print aí, gente. Pronto. Voltamos aqui. Esse exercício 5, ele é parecido com o do barquinho. Já é um que a gente já fez no mesmo modelo. Ele vai trocar o barquinho por uma pessoa e vai trocar o rio por uma esteira. Então, vamos ver o que ele propõe para nós aqui. Uma pessoa tem velocidade relativa a uma esteira de módulo 1,5. Então, essa é a velocidade da pessoa. Tá? Opa. A velocidade relativa é a velocidade da esteira, é a velocidade da pessoa. E a direção é perpendicular
a velocidade da esteira de arrastamento. Então, é assim, ó, você tem aqui uma esteira. A esteira, ela tem uma velocidade que eu vou chamar de V da esteira. E a pessoa tem uma velocidade perpendicular. Então, ela vai tentar atravessar a esteira. Ela vai meio que tentar partir de um lado e para o outro. Tá? A largura da esteira é de 30 metros. E a velocidade de arrastamento tem módulo 2. Tá? Então, ó, vamos supor que a esteira, a pessoa partiu daqui, vai. Ela partiu do A. O que vai acontecer? Ela vai imprimir na esteira a velocidade dela. Então, a velocidade dela, ela vai estar para cá. V da pessoa. Ó. V da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela está sendo arrastada para a direita. Com uma velocidade de 2. Pronto. Item A. Qual que é a velocidade da pessoa em relação ao solo? Ou seja, a resultante. De novo, a gente cai no Pitágoras. Né? A velocidade resultante, vamos desenhar ela aqui, ó. Se a gente fosse desenhar o vetor, né? Eu aplicaria o paralelogramo, certo? E aí a velocidade resultante seria isso aqui, ó. VR. Tá? Essa que eu quero. Então vai. Velocidade resultante ao quadrado é igual a velocidade da esteira ao quadrado mais a velocidade da pessoa ao quadrado. Pitágoras. VR ao quadrado, aqui, ó, é igual a pessoa é 1,5 mais 2 ao quadrado. Tá. Velocidade resultante ao quadrado fica 1,5 ao quadrado, se não me engano, é 2,25. Deixa eu ver. Acho que é isso. É. A pessoa tá com a calculadora aqui. Eu vi a cabeça do cara sumindo aqui. Sumi. Peraí, gente. Voltei. Mais 4. Então, a velocidade resultante ao quadrado dá 6,25. Tá? Tira a raiz quadrada de 6,25 dá 2,5, eu acho, né? Deixa eu ver. Oh, Deus. É, isso mesmo. Ah, é isso, obrigado. Valeu. VR igual a 2,5. Então, aí, quando você já faz uma vez a questão, você já fala, opa, acho que não é tão difícil assim. Por isso que é prática, né, gente? É prática. Tá? Agora, item B. Qual que é a distância percorrida em relação ao solo? Gente, deixa eu fazer o desenho de novo aqui, por favor. Para quem está no solo, vai ver a pessoa fazer isso, ó. É o que ele quer, é isso, ó. Tá? E aí, sugestões? Vamos lembrar da nossa discussão da primeira questão. Primeira questão. O que a gente precisa saber? Eu preciso saber do tempo que ele demora para andar. Porque, ó, eu tenho essa velocidade. A velocidade que a gente vai usar é essa aqui, ó. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é o cálculo do tempo de travessia. Percurso. Tá? Isso, ó lá, os caras já estão falando aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, ó o que a pessoa escreveu aqui. Pega a largura para calcular o tempo. Aí outra pessoa escreveu assim: eu descobriria o tempo na vertical
e substituiria na fórmula da resultante depois. Nossa, perfeito. Perfeito, professora de física. Tá certinho. Então, vamos lá. Calcular o percurso na vertical. É claro que eu vou usar a vertical, né, gurizada? Porque é o único ΔS que eu tenho. Né? Então, vamos lá. Qual que é a velocidade na vertical? É a velocidade da pessoa. Então, ó, a velocidade da pessoa é igual a ΔS na vertical, no eixo Y, dividido pelo tempo. Tá, daqui a gente vai ter que o tempo é igual a ΔS, que é 30 metros, dividido pela velocidade com que a pessoa gasta para fazer isso, 1,5. Então, o ΔT, ele vai dar 20 segundos. Tá? Agora, eu vou usar esse tempo com a resultante. Então, ó, usando a velocidade resultante. A velocidade resultante é o ΔS que ele andou sobre o tempo. O tempo é absoluto, né? Então, o ΔS vai ser VR vezes ΔT. Passa o ΔT multiplicando a velocidade, né? Então, o ΔS vai dar 20 vezes 2,5. 50. Tudo bem? Agora presta atenção que eu vou fazer uma pergunta. Mas a resposta tem que vir rápida, porque eu quero ver quem está acordado. Fudeu. Rápido, tá? Qual é o ΔS na horizontal? Vamos ver se vocês são ligeiros. Qual é o ΔS na horizontal? Apareceu aqui. É, torta na cara. 40! Boa, molecada. 40. Parabéns. É isso aí, molecada. 40. Ele anda com 2 metros por segundo na horizontal, né? Vamos lembrar que a velocidade da horizontal é a da correnteza. É a da correnteza. Ele anda 2 metros por segundo na horizontal. E ele anda 20 segundos. Então ele anda 40. Vocês estão vendo um triângulo pitagórico com os ΔS? Ô, gente, olha que bonito, ó. Quanto vale isso aqui, ó? 30. Nossa Senhora. Então, ó, isso aqui vale 30. Quanto vale isso aqui, ó? 40. O nosso ΔS deu 50. Olha lá o pitagórico. É um triângulo pitagórico com os ΔS. Tá? Beleza? Tudo bem? Boa questãozinha também, né? Parecida com a do barquinho ali. Então podem printar para a gente passar para a próxima. Questão número 6. Um avião possui, em relação à Terra, uma velocidade de 600 km por hora na direção norte-sul, no sentido do sul para o norte. Então, essa velocidade que ele está falando é a velocidade resultante dela. Tá? Porque mas como é que você sabe que é a resultante? Porque é a velocidade em relação à Terra. Aí olha o que ele fala. E ele fala assim, que ele está indo na vertical. Tá? De repente, o avião enfrenta um forte vento com velocidade de 100 km por hora em relação à Terra, na direção oeste-leste. Então, vamos desenhar aqui. Ó. Primeiro, vamos desenhar o avião aqui. Ó. Então, isso aqui seria o avião.
Primeiro, vamos desenhar o avião antes do vento. Então, antes do vento, a velocidade do avião era essa, ó. Tá? Então, isso aqui é antes do vento. Tá. De repente, vem um vento na direção oeste-leste, ou seja, da esquerda para a direita. Para que o avião continue na sua rota original, qual deve ser a velocidade desse avião em relação ao ar e aproximadamente qual deve ser o ângulo que o eixo do avião deve fazer com a posição norte e sul. Então, o que acontece? Quando chega o vento, o que acontece? O avião, ele começa a ser arrastado para o lado. Então, vamos desenhar de novo aqui. Espera aí, não vou desenhar de novo, não. Espera aí. O que acontece? O avião, ele agora passa a ser arrastado para o lado. Então, eu vou chamar essa velocidade aqui de velocidade do vento. Só que ele... Aqui está o eixo, ó. Certo? Só que ele fala que o avião tem que continuar com esta velocidade. Só que tem um problema, né, gente? Para pensar um pouquinho. Se o piloto mantiver o avião na vertical, nossa. Se o piloto mantiver o avião na vertical, o avião começa a fazer isso, ó. Ele não quer que isso aconteça. Então, o que o piloto tem que fazer? O piloto ele vai ter que inclinar um pouco o avião. Ele vai ter que inclinar um pouco o avião. E eu vou usar uma expressão que alguém usou aqui. Para poder compensar o efeito do vento. Para poder compensar o efeito do vento. Então, agora, a velocidade do avião é essa. De tal maneira que... É o mesmo caso do barquinho, lembra? O barquinho, lembra que ele tinha que atravessar o rio na vertical? É o mesmo caso. O avião tem que continuar na vertical. Então, o piloto, ele vai ter que fazer isso aqui, ó, com o avião. E o avião vai andar assim, ó. Só que ele vai andar inclinado, assim. É muito bizarro, né? Porque está sendo arrastado. Ele quer saber duas coisas. Ele quer saber quanto vale a velocidade desse avião. E outra, ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Ó, dá uma olhada na pergunta no final aqui, ó. Para que o avião continue na sua rota original, qual deve ser o módulo da velocidade do avião em relação ao ar e qual é aproximadamente o ângulo que o eixo longitudinal do avião... O que é o eixo longitudinal? É o eixo da vertical. Que o eixo longitudinal do avião deve fazer com a direção norte-sul. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Tá? Esse θ. Gente, o que nós temos? O vetor amarelo... Vamos lá. O vetor amarelo, ele tem que ser a resultante dos outros dois. Concorda comigo? Vou repetir. O vetor amarelo é a resultante dos dois. Então, esses vetores têm que formar um triângulo retângulo, gente. Vamos desenhar o triângulo retângulo aqui? Vamos desenhar para ver quem é cateto, quem é hipotenusa. Então, ó, vamos redesenhar. Você tem o vetor de arrastamento. Chamei de vento, né?
Então, você tem o vetor de arrastamento. Eu tenho um vetor que é o resultante. Eu estou desenhando o vetor resultante bem maior, porque ele é bem maior, né? 600 km por hora. E o vetor que o piloto regula é esse aqui, ó. Isso aqui é o que eu não sei. Tá aqui. Tá? Peraí, eu acho que eu vou fazer o desenho de um jeito mais fácil. Eu vou apagar esse desenho, tá, gente? Desculpa aí. Ele não ficou legal. Eu vou explicar por que ele não ficou legal. Eu vou tentar manter os vetores nas mesmas posições, ó. Então, peraí. Eu vou desenhar o vetor azul assim. O vetor branco, eu vou deslocar ele aqui para cima, ó. Esse vetor é o VV. Tá? E o resultante, ele tá assim, ó. Tá? Esse vetor eu sei que tem que valer 600. Tá, pronto. Que agora fica mais fácil da gente enxergar o desenho, tá? Então, ó, tenta imaginar o seguinte, para quem não entendeu ainda. Tá vendo esse vetor branco aqui, ó? Imagina eu pegando esse vetor e jogando ele para cá, ó. É claro, tá, gente, que no meu desenho esse vetor branco ele tá muito grande. Mas o ideal, o certo é que ele encaixe exatamente aqui, ó. Tá? Esse vetor aqui é o de 100. Esse vetor aqui, ó, é o de 600. Bom, para achar a velocidade do avião, eu vou fazer Pitágoras. Tá? Eu vou fazer Pitágoras. Então, ó, velocidade do avião ao quadrado. Peraí. Claro que vai dar número feio, tá, gente? Ó, velocidade do avião ao quadrado é igual a 100 ao quadrado, que dá 10.000. Já vou fazer direto, tá? Mais 600, né? Ao quadrado, que dá 6, 36, 36.000. Tá? Então, a velocidade ao quadrado do avião é 37.000. Não, 46.000. 10.000 mais 36.000. VA é igual a... Já vamos tirar da raiz? Vamos ver o que dá para tirar da raiz, né? Ô, gente, 46.000 eu vou enxergar como 10.000 vezes 46. Tá? É 360.000? 36.00. Ah, é verdade, faltou ali um zero a mais, perdão. É sério, faltou um zerinho. Obrigado, viu? Então, peraí. Desculpa aí. Então, fica 360.000 mais 10.000 dá 370.000. Tá aí. Que, tirando da raiz, vai dar 10.000 vezes 37. Tá bom? O que dá para fazer aqui, né? A raiz de 10.000 é 100. Então, o VA, ele vai ser 100 raiz de 37 metros por segundo. Tá? Como a raiz de 37 ela não é exata,
numa prova discursiva, você pode deixar assim, tá? Beleza? Essa raiz ela vai dar um pouquinho maior que 100, que 6, né? Porque a raiz de 36 dá 6. Então a raiz de 37 deve ser um pouquinho maior. Mas a gente vai deixar assim, tá? Não tem por que encrencar. Tá, agora ele fez uma outra pergunta. Eu quero o ângulo. Gente, esse ângulo, ele tá aqui, ó, pessoal. Ele tá aqui, ó. Teta. Tá? Sim, o resultado fica em metros por segundo, né? Porque não é uma velocidade que a gente está querendo. Ele pede, qual, ó, quer ver, ó? Para que o avião continue na sua rota original, qual deve ser o módulo da velocidade? Então, se a gente está trabalhando com velocidade, é metros por segundo. Oi. Deixa eu Mas a gente usou quilômetros por hora, porque estava em quilômetros por hora. Meu, não tô te escutando, cara. Tá muito estranho o teu microfone. Tá meio, sei lá, Tá ouvindo? melhorou um pouquinho. É Melhorou. porque a gente usou em quilômetros por hora. Ah, entendi o que você está falando. Tá, agora entendi. Tá. Eu entendi. Quando vocês fizeram essa pergunta, eu tinha entendido que você queria uma outra unidade de velocidade, uma outra coisa diferente. Agora é verdade, você tem razão. É quilômetro por hora. Porque as velocidades estão dadas em quilômetros por hora. De novo, né? Eu fiz isso. Obrigado. Thank you. Tá, como é que eu acho agora esse ângulo θ chato? Olha, eu tenho o cateto. Vocês viram que do nada ele deu uma tabela com tangentes? Você fala, meu, por que o cara deu uma tabela com tangentes? Ele tá, provavelmente você vai precisar usar tangente. Se vocês observarem com atenção, eu consigo calcular o θ usando tangente. Eu posso dizer o seguinte, ó, a tangente de um ângulo, ela não é o cateto oposto sobre o adjacente? Tá, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é 100. E o cateto adjacente, que é o avião lá, a velocidade resultante, é 600. Certo? Então, a tangente do ângulo θ, ela vai dar 1/6. Que dá aproximadamente, eu acho que dá 0,16. Deixa eu ver se é isso. É 0,1666666 ou aproximadamente 0,17. 0,17. O ângulo cuja tangente é 0,17, pela tabela, é 10 graus. 10 graus. Então, o avião ele tem que inclinar 10 graus. O mais interessante dessa história não é o exercício, é que o avião faz isso sozinho, tá? Só para avisar vocês. O avião faz isso sozinho. Ele tem um sistema de sensores que calcula isso na hora. Então, tipo, ele mede a velocidade do vento e automaticamente já alinha o avião para o avião não perder a rota dele, né? Senão o avião vai sendo arrastado para o lado e vai parar lá na casa do chapéu. Tá bom? Beleza? Então tá aí a questão também bem complicada, né? A gente nunca imaginou que Pitágoras podia ser tão complicado, né? Tá aí, questão 6. Vamos para 7. Então, o piloto não consegue fazer isso sozinho, né? Ele não tem como. Por isso que é importante os aparelhos do avião, né? Se o piloto não consegue voar sem aparelho, é muito difícil. Tá? Puta, esse vídeo é muito louco, galera. O pessoal aqui tá mandando aqui no chat. Depois vocês procuram no YouTube que tem um vídeo que o piloto ele é obrigado a pousar o avião desse jeito para compensar o vento. Então, os caras filmam o avião, ele vai descendo de lado. É uma coisa assustadora, cara. Ele vai descendo assim, ó, ele vai descendo esse inclinadão e ele vai pousando retinho. Só que ele está indo na direção vertical, mas o bico dele está apontando para o lado. É exatamente essa situação. Depois vocês procuram lá no, no YouTube. Avião pousando torto. Escreve lá, avião pousando torto. Né? Nas aulas de vetor, geralmente o professor coloca isso para ilustrar por que isso tem que ser feito. É bem interessante isso daí. Depois vocês procurem no YouTube, tá? Vamos lá, questão 7. Peraí. Aí ele de novo aí, ó. Aí ele.
Um barco desloca-se num rio de margens paralelas, cuja correnteza tem velocidade constante v. A velocidade do barco, então já vamos anotar a velocidade do barco. Lembra que a velocidade do barco é aquela que ele consegue controlar o ângulo. A velocidade do barco em relação à água é 5. O barco parte de A e atinge B. Olha que louco. Ele está bem mais rápido que a correnteza, né? Porque ele consegue ir para trás. Ele atravessa o rio, mas andando para trás. Então, essa velocidade ela tem que ser maior que a da correnteza, de alguma maneira. Tá? O barco parte de A e atinge a parte oposta, né, a margem oposta, conforme indica a figura. O intervalo de tempo gasto de A para B foi de 1 minuto e 40. Então, o delta T foi de 100 segundos. O delta T foi de 100 segundos. Tá? Qual é o valor da velocidade da correnteza? Gente, aqui a coisa complica um pouquinho mais. A gente vai ter que trabalhar com a composição de velocidades. Nós vamos ter que trabalhar com a composição da velocidade. Tá, muito bem. Vamos pensar um pouquinho aqui. Ó. Eu vou colocar aqui no desenho a margem de baixo. Só a margem de baixo. Tá? Aqui está o ponto A. Então, o barquinho está aqui. Espera aí. É o ponto A, né? Então tá, ponto A. Bom, quais são as velocidades que estão sendo aplicadas no barco? A primeira é a velocidade da correnteza. Então, tá? Gente, essa velocidade aqui é 5. Mas eu não sei para onde ela está alinhada. Por quê? Porque existe uma velocidade resultante aqui, ó. Então, para essa velocidade ser a resultante, eu acredito que a velocidade do barco ela tem que estar assim, ó, bem inclinada. Bem inclinada. Tá? Então, eu não vou trabalhar com esta velocidade aqui. Eu não tenho a mínima ideia de quanto ela, de que ângulo ela está fazendo aqui. Eu vou pensar o seguinte: a velocidade do barco ela tem duas componentes. Você tem um VY do barco, tá? E tem um VX do próprio barco. Tá? A resultante dessas duas te dá 5. A resultante dessas duas é a velocidade do barco. 5. Tá? Tudo bem? O problema é que eu nem quero ela, né? Eu quero a velocidade da correnteza. Então vamos lá. Por onde eu começo? Eu vou começar tentando achar VY. Eu vou tentar achar VY. Tá? Vocês já vão entender por que eu quero achar VY. Para achar o VY, eu tenho o tempo de travessia. Eu tenho o tempo de travessia. O tempo de travessia, ele é de 100 segundos. Ele é de 100 segundos. Então, vamos lá. Cálculo de VY. Cálculo de VY. Seria a componente vertical da velocidade do barco. VY é o delta S que ele andou na vertical sobre o tempo. Certo? Quanto que é o delta S? Na vertical ele andou 300.
dividido pelo tempo, 100 segundos. Então, VY tem que dar 3. Tudo bem? Tá, o VY eu achei. Acontece o seguinte, gurizada. A resultante de VY e VX, se você fizer um paralelogramo aqui, a resultante dessas duas velocidades tem que dar 5. Então, eu vou fazer um Pitágoras para achar o VX. Eu vou achar um... Opa. Eu vou fazer um Pitágoras para achar o VX. Então, eu vou dizer que a velocidade do barco ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Você vai cair num triângulo pitagórico, né, gente? Ó, desenvolve aqui. 5 ao quadrado igual a Vx ao quadrado mais 9, que é 3 ao quadrado. Então, o Vx vai dar 16, a Vx ao quadrado, né? Então, o Vx é 4. Tá? Então, ó, faz sentido, né? Se a velocidade do barco é 5, ela tem uma hipotenusa 3 na vertical. Olha para o meu dedo aqui, ó. A velocidade do barco é 5 para a tua esquerda. A componente vertical é 3 e a componente do eixo X é 4. Né? Então, fica uma coisa assim, ó. Olha meu dedo aqui, ó. Vx, Vy e Vx. 3, 4, 5. Tá, beleza. Dan, mas ele quer a velocidade da correnteza. Tá bom. Agora vamos analisar na horizontal. Na horizontal, há uma velocidade resultante. Resultante. Vocês entendem por que na horizontal você tem uma velocidade resultante, gurizada? Alguém poderia me explicar por quê? Por que é que na horizontal nós temos uma velocidade resultante? Por quê? Porque você tem duas velocidades agindo, exatamente. Você tem a velocidade que arrasta ele para cima, que é o Vx, e tem a velocidade que arrasta ele para baixo, que é da correnteza. Então, essa velocidade eu vou chamar de V horizontal. Ela tem que valer Vx menos a correnteza. Vê se vocês concordam comigo. A velocidade horizontal tem que valer Vx menos a correnteza. E aqui é que está minha sacada. Se eu achar essa velocidade horizontal, eu mato o problema. Porque eu já tenho Vx. Perceberam? Então, olha como o problema é difícil. Eu comecei calculando Vy para perceber que o Vx vale 4. Beleza. Aí eu percebo que na horizontal existe uma composição de velocidades. Então eu vou escrever assim, ó. Na horizontal, a gente pode fazer o seguinte. Velocidade na horizontal tem que ser o quanto ele anda na horizontal dividido pelo tempo. Tá? Então vamos lá. Velocidade na horizontal. Quanto ele andou na horizontal, gente? 200 metros. Tá ali a medidinha, né? Quanto ele andou, quanto tempo ele fez isso? Em 100 segundos. O tempo é absoluto. Então, a nossa resultante na horizontal, ela tem que valer 2. Pronto. Agora eu vou lá para cima, aqui, ó. Ó. Velocidade na horizontal, 2, igual a Vx, 4, menos V.
Pronto. V igual a 2. Então, a correnteza está arrastando ele para baixo com velocidade de 2 metros por segundo. Tá? Super difícil, né? Acho que esse era o mais difícil de todos. Esse e o do avião, puta, todos eram difíceis, né? Sei lá. Acho que só aquele do primeiro do barquinho que não era. Tá? Perguntas aí, gente, se não podem tirar print. Duas horas para resolver 7 exercícios, galera. Vocês têm noção do que é isso, cara? Deus me livre. Vamos lá. Questão número 8. Para encerrar com chave de ouro. Um corpo move-se num plano XY. Olha lá, composição de movimento. Composição de movimento de novo. Oi, pode falar. Peraí que estão me chamando aqui, gente. Peraí que eu acho que não era para passar. Volta. Já voltei aqui. Pode falar. Vocês não têm esse exercício? Ah, que pena. Não, vamos fazer. Não, vamos fazer. Pode tirar print aí. Pode tirar print dele. Ele tá nos de casa? Ah, não, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu posso fazer? Quem quiser sair, pode sair, tá, gente? Fica à vontade, mas eu vou fazer. É o 10? Tá, então eu vou fazer. O pessoal tá falando que pode fazer, eu vou fazer. Então vamos lá. Um corpo move-se. Para quem, então, ó, para quem a Bia tá falando aqui, ó, tá na questão 10 dos de casa. Por que eu tirei ele daqui, será? Acho que eu devia estar com a cabeça na China. Um corpo move-se no plano XY, sendo as coordenadas da sua posição dadas pelas funções x de t, ó, x de t igual a 3t. Y em função do tempo vale t ao cubo menos 12t. Qual é o deslocamento do corpo, o módulo, entre 0 e 4? Qual é o módulo do deslocamento entre 0 e 4? Gente, vamos desenhar essa criança aqui, vai, ó. Eu tenho um plano XY. Tá? Eu tenho um plano XY. Agora pensa comigo, ó. No eixo X, ele anda de acordo com essa função. E no eixo Y, ele anda com essa função. Como se fossem duas equações horárias. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Tá? Tá bom, vamos lá. Onde ele está em t igual a 0? Bom, no eixo X, ele vai estar no ponto 0. E no Y, no ponto 0 também, concorda? Substitui 0 nas funções, gurizada. Então, quando ele está no instante 0, ele está no ponto 00 do gráfico. Ou seja, ele está na origem. Isso aqui é a posição inicial do corpo. Ele partiu da origem. Acontece o seguinte. Depois do instante 4 segundos, a coisa muda. 12. Espera aí. No instante 4 segundos, qual vai ser a posição dele no gráfico? Bom, no eixo X, ele vai ter andado 12 metros. Concorda? 3 vezes 4. Então, ele vai estar aqui no 12 metros. E no eixo Y, onde ele vai estar, gente? Faz a conta aqui comigo. 4 ao cubo dá 64, né? Menos 12 vezes 4 dá 48. Dá 64 menos 48. Dá 16.
certo? Isso, os caras falaram 16 aqui já. Então ele tá aqui, ó. Essa aqui é a posição final do cara. Qual é o deslocamento dele, gente? No vetor. É isso aqui, ó. Esse é o vetor deslocamento. Lembra que a gente aprendeu isso na aula de vetores? O vetor deslocamento é o vetor que liga a posição inicial e a final. Tá? Ele quer o tamanho desse vetor, gente. É um triângulo pitagórico também, ó. Você tem uma hipotenusa que vale 16, que para quem não sabe é 4 vezes 4. Você tem uma outra hipotenusa que vale 12, que seria isso aqui, ó. Que é 3 vezes 4. Então, aliás, eu falei hipotenusa, né? Eu falei, nada a ver hipotenusa, isso aqui é um cateto. Eu não vou editar isso não, nem a pau. Cateto. Tá? O deslocamento é a hipotenusa. Então, ó, d ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Olha lá. Tá? Vai dar 5 vezes 4, né? Ó, d ao quadrado dá 144 mais 16 ao quadrado, se não me engano, é 256. Então, d ao quadrado vai dar 400, que é o comprimento do vetor ali. Tá? Então, o vetor é d raiz de 400, que dá 20. Esse é o deslocamento do nosso corpo. Tá? Ele é um pouco diferente, esse exercício dos outros, né? Porque ele não trabalha com velocidade constante. Ele tem funções horárias. Né? Esse é legal, né? É diferente, né? Eu também achei ele bem legal. Por isso que eu queria fazer, cara. Eu falei, puta, a gente ficou fazendo esse exercício mó louco aí. Esse aqui é um pouquinho diferente. Tá bom, gente? Perguntinhas, dúvidas. Foi aquela aula que você não dá nada por ela, né? Mas a coisa fica tensa. Mas é isso então, galera. Beleza.